Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Tá? Certo? Vamos entrar no nosso conteúdo porque hoje a gente tem muita coisa para falar sobre a Toscana. E, bom, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui agora. Eu sou o professor Marcelo Vargas e vamos falar sobre os nossos maravilhosos vinhos da Toscana. É uma região maravilhosa, é uma região linda. Eu vou estar provando com vocês um vinho da Toscana hoje. Eu escolhi uma denominação que é uma denominação bem famosa, é uma denominação que talvez hoje seja a mais reconhecida da Toscana. Não vou dizer que é a mais famosa, talvez a mais famosa seja aqui antes, que é Brunello de Montalcino. Então eu vou estar tomando aqui com vocês um vinho Anata, ou seja, Safra 2014. Brunello de Montalcino, da família Castellani. A família Castellani é um produtor de vinhos há mais ou menos uns 100 anos. E quando a gente fala de 100 anos para as coisas na Itália, é novo. É novo. Fala em 100 anos assim, é novo. Inclusive para pessoas, tá? Eu conto várias histórias assim, de experiências minhas na Itália, porque né, eu trabalho na Itália, né? A empresa que eu trabalho tem sede lá, né? O Tias Innovation. E estudei lá, fiz especialização, fiz mestrado na Itália, então eu tenho um apego muito grande com a Itália. Apesar de eu rodar o mundo inteiro a trabalho, a Itália eu tenho um apego um pouco maior, assim, uma sentimentalidade, né? Aquela coisa meio de vivência, de experiência de vida. E 100 anos na Itália é tudo novo, né? Tu tá na Itália e tu tá olhando alguma coisa assim, a pessoa fala, isso aqui é de 1500. Ah, não, isso aqui, essa cidade é de 1100. Essa cidade, gente, do ano 1100, do ano 1500. Então uma vinícola com 100 anos na Itália, que pra nós aqui, nossa, 100 anos e tal, no Brasil tem uma, duas talvez com essa idade. Na Itália é comum, certo? Comum não, mas tem bastante. Vamos falar assim. E quando a gente fala, claro, que é um grande destaque, falar uma família que tem 100 anos produzindo vinho, é um destaque legal, certo? Não é daquelas, é uma vinícola relativamente grande, a família Castellani, mas é legal, sabe? Porque traz um pouco mais dessa cultura italiana e começa a explicar um pouco mais também sobre a Toscana, porque a Toscana é uma região histórica, é uma região extremamente importante, uma região antiga e que a mudança de vinho na Itália também passa pela Toscana. Foi a primeira região, lá nos anos 60, na verdade em 63, a ganhar uma DOC, e foi a Toscana. E com um vinho, e aí se eu perguntasse pra vocês, provavelmente a maioria de vocês diria, foi Chianti, foi Brunello, foi... Não! Foi um vinho branco chamado Vernaccia, que é o nome da uva, de San Gimignano, que é o nome da cidade, né? Que tem a região ali, que tem essa denominação. Foi a primeira DOC. Então a primeira DOC a nascer na Itália foi na Toscana, certo? Bom, vamos avançar. E aí a gente já começa a ver a Toscana, né? E a Toscana é isso. E também é um contraste muito lindo de primavera e outono. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui a primavera. Então vocês estão vendo esses campos verdes, lindos, colinas. E para vocês terem ideia, tá? A maior parte do relevo da Toscana é com inclinação. Principalmente colina, mas também montanhas, tem a cadeia dos Apeninos, a gente já vai ver tudo agora, tá? Mas é lindo, o relevo é lindo. E esse contraste, né, que a gente tá falando um pouco de contrastes hoje da Toscana, na primavera, esse verde lindo, e no outono e no inverno, isso aqui fica tudo com uma cor palha, né? A gente fica aquela cor, né, mais escurecida, aquela cor mais puxado para um bege, mas é lindíssimo também. E aí quando vocês estão andando, né, no outono e também no inverno, vocês veem aqueles rolos grandes de feno que eles separam para poder também alimentar o gado, né, poder alimentar os animais e tudo mais. Mas é lindo, né? Você andando pela Toscana, e aí mais um contraste que a gente tem aqui
É comum no alto das colinas, você tem as casinhas, muitas vinícolas também ficam no alto das colinas, e vocês vê essas áreas abertas, vocês vê essas áreas, né, esses relevos lindos, aquela paisagem lindíssima. Mas quando você vai numa cidade turística, por exemplo, Firenze, né, Firenze, lembrando aqui, né, Firenze é em italiano, Florença em português, mesma coisa, tá? Quando você vai a Florença, aquele monte de gente, tudo turístico, né, um monte de gente chegando. Então isso é muito legal. É um contraste muito, muito rico, assim. E aí a gente fala um pouco, antes de falar dos vinhos, da gastronomia. E se tem uma coisa que vocês têm que provar quando vocês vão à região da Toscana, é a famosa bisteca alla fiorentina, certo? Isso aqui, meus amigos, é qualquer coisa de espetacular. E aí ele é como se fosse um T-bone, né, aquele corte mais clássico ali, que é muito mais inglês, muito mais americano, mas não é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa. Apesar de ser a gente tá falando de um corte que pega a parte maior aqui é o filé mignon, a parte menor é o filé mignon, a parte maior é o contrafilé. Primeiro, ele é feito com um gado local específico chamado Chianina. É uma raça local que tem que ser da região, certo? E que tem uma alimentação muito peculiar. E assim, a carne é qualquer coisa espetacular. E assim, o corte da bisteca fiorentina, a la fiorentina, tem que ser clássico. Tem que ter no mínimo 6 centímetros de altura, o corte da carne. E tem que ser cortada com um cutelo. É um cutelão enorme. E eles, numa batida só, tiram o corte da carne. É qualquer coisa de espetacular. Ah, mas uma coisa importante, tá? Deixa eu aqui até abrir a câmera, que essa é uma dica para vocês aprenderem a comer na Itália, tá? Porque a gastronomia é incrível. Não entrem, não evitem, a menos que tenha uma necessidade grande, de comer na Itália em restaurante que tenha foto dos pratos na calçada ou no menuzinho ali da entrada. Por quê? Porque isso é restaurante turístico. Isso é restaurante para turista, que normalmente não são as melhores experiências gastronômicas, certo? Então tem foto, tá mostrando a foto do prato e tal, tá, não entra. Porque todo restaurante na Itália tem um menu com o preço na entrada, todo restaurante tem. Mas os restaurantes bons, os restaurantes que bons não significa ser caro, tá? Porque na Itália a gente come bem, come com preço bem mais acessível, por exemplo, no Brasil. Eles têm os pratos e tem o preço, né? Só a descrição, não tem foto. Quando tem foto na frente é para turista, certo? E, inclusive quando a gente vai a Firenze, tem um monte de restaurante, principalmente os turistas, mostrando foto lá da bisteca lá fiorentina e tal. Provavelmente é turístico. Tem fotinho na frente, é turístico, tá bom? Já fica a dica aí pra vocês. Agora, é espetacular. E já fala um pouquinho também, que a gente já pode pensar um pouquinho de harmonização, né? O que harmoniza com um prato desse? O que harmoniza com bisteca alla fiorentina? Com certeza, um bom vinho tinto italiano da Toscana, que pode ser um Brunello, pode ser um bom Chianti, pode ser um super toscano. Já se imagina a experiência que é. Mas vamos lá, vamos começar a falar especificamente da Toscana e começar a entender as características da região. Toscana fica na região central da Itália, aqui. É uma das 20 regiões italianas. E a gente sabe que na Itália, no norte, é mais frio. E no sul é mais quente. Vou marcar aqui um pouco maior. No sul, aqui é mais quente, certo? E essa região central, onde está a Toscana, é uma região mais intermediária. Só que vão ter influências bastante importantes aqui. Que influências são essas, certo? A gente vai ter uma influência importante de 2 mares aqui, o Mar Tirreno aqui embaixo, e o Mar da Ligúria aqui em cima. Deixa eu até dar uma limpada nisso aqui, vai ficar mais fácil da gente conseguir ir visualizando, certo? Bom, então aqui fazendo divisa com a Emília-Romanha, com o Marche, com a Úmbria, com o Lácio. Lácio é a região central, né? A região onde tem Roma, que é a capital. Quando a gente fala de região na Itália, isso é um ponto importante, tá, pessoal? A região na Itália, a estrutura geográfica administrativa da Itália, ela é um pouquinho diferente. As regiões, elas têm poder administrativo, diferente do Brasil. No Brasil, as regiões não têm poder administrativo. Então, pega a região sul. A região sul tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
é só uma área geográfica demarcada, mas os estados que têm o poder administrativo. Na Itália, as regiões têm poder administrativo. Tem os estados dentro de cada região, os estados lá se chamam províncias, certo? Que também têm um poder administrativo, e depois vai ter as comunas, né, as cidades. Mas as regiões têm poder administrativo importante. Quando a gente fala de Itália, então a gente sabe, né, norte é mais frio, normalmente mais relacionado à neve, cadeias de montanhas e tudo mais, e o sul mais quente. E a região central é normalmente mais moderada, é mais principalmente moderada pelos fatores geográficos. E esse é um ponto importante. E a Toscana, que a gente já viu, tem muitos desses relevos. Alguns números da Toscana, tá? É um produtor importante da Itália, a gente tá falando de 260 milhões de litros de vinho, é bastante. Outro ponto extremamente relevante quando a gente fala de Toscana, né? Quase 65% são de vinhos DOP. O que são os vinhos DOP na Itália? São os vinhos DOC e DOC-G. São os vinhos com denominação de origem, certo? Que na Itália se chama denominação de origem controlada, DOC, ou denominação de origem controlada e garantida, que é a DOC-G. E 30% são de vinhos de indicação geográfica, os chamados IGP, ou IGT também, certo? Indicação geográfica protegida ou indicação geográfica típica. Legal. O que isso significa? Que 5% só dos vinhos da Toscana são vinhos genéricos. São os chamados, são aqueles vinhos que não têm uma indicação, que podem vir de qualquer área da Itália ou até de qualquer área da Toscana, certo? Isso é relevante, porque são áreas demarcadas relevantes. A Itália tem, a Toscana especificamente tem 11 DOC-Gs, 40 DOCs, e agora na verdade já é 41 DOCs, é muito, certo? E 6 IGPs, aqui já é 41 que tem uma a mais, certo? Bom, e a Toscana aqui? Então a gente já começa a ver uma influência marítima importante, e conforme vai indo para o continente, uma influência continental importante. Aqui para a gente pegar algumas referências, tá? E até comparar com outras regiões. A Toscana tem 11 DOC-Gs, e é uma das regiões que mais tem, é a segunda, só perde para o Piemonte, certo? Ou seja, isso mostra a importância do vinho para essa região e também a influência, vamos lá, a influência da região, não só para a produção de vinho, mas também a influência política da região. Porque para te ter uma DOC hoje já é muito difícil, para ter uma DOC-G é mais difícil ainda. Então, ela, na verdade, é a terceira, né? Perde para o Vêneto aqui, que também tem 14 DOC-Gs. Né? O Piemonte em primeiro lugar, o Vêneto e a Toscana. E essas são as três regiões mais importantes para vinho na Itália, tá? Tem outras, todas as regiões são importantes, mas essas três com certeza com um destaque maior. Piemonte, Toscana e o Vêneto. Tem 41 agora DOCs e tem 6 IGTs, certo? IGT ou IGP, mesma coisa. DOP tem 2 níveis, que é a DOC e a DOC-G. E pode aparecer de qualquer uma dessas formas no rótulo, tá, pessoal? Pode aparecer só como DOP, ou pode aparecer como DOC ou DOC-G, quando tem a área demarcada. Pode aparecer só como IGT, ou pode aparecer também como IGP, certo? E aí é que a gente começa a ver um pouquinho, né, dessa questão da relação das DOPs, IGT e do vinho genérico. E a gente sabe que o vinho genérico, então, na Toscana tem pouquíssimo. O que isso significa? Significa qualidade? A resposta é não. Mas significa que, quando tem uma área demarcada, a gente sabe que o vinho veio daquela região. Ou seja, se é uma IGP ou uma IGT, a gente sabe que veio de determinada área da Toscana. E a Toscana tem uma IGT clássica, né, que é a Indicazione Geografica Tipica. E esse típico, certo, é de uma área demarcada específica. E a Toscana tem uma IGT que é Toscana. E que abrange toda a área, ok? É bem ampla, assim, bem... que está dizendo que o vinho vem da Toscana praticamente, certo? Quando vira uma DOC-G, aí já são áreas demarcadas. E aqui a gente está vendo, no fundo, um pouco mais da Toscana, já com um pouco mais de relevo, né? Com um pouco mais de uma cadeia montanhosa. Mas olha como continua lindo, olha, vocês estão vendo os vinhedinhos aqui atrás, né? No alto aqui da montanha, a gente está vendo uma vinícola, né, aqui a cidadezinha, essa cidadezinha de pedra. A Toscana tem muita pedra calcária, tem muita pedra
A gente vai ver os solos de galestro e tudo mais. Então, boa parte dessas cidades mais antigas são com essas pedras que eram removidas, eram cortadas, e são... Vocês podem ver essa comunazinha aqui, é uma comuna que tem bastante tempo, né? A gente tá falando aqui de uma comuna que deve ter 300 anos, 200 anos no mínimo, certo? Toda de pedrinha. E isso aqui é bem comum, mas aqui a gente tá vendo lindo de novo, né? Lindo. E aí, também na Toscana a gente seguidamente vê aquelas comunas que eles chamam de Rocca. Rocca é uma cidade no alto de uma colina, normalmente fechada por uma muralha, né? Uma Rocca seria uma comunidade que também são muito antigas. E aqui a gente já está vendo também um pouco da Toscana. E na Toscana a gente também tem um ponto de contraste nos vinhos, que são os tradicionalistas versus os modernistas. O que isso significa? Tradicionalistas são produtores que usam aquele conceito ainda mais antigo, daquelas grandes pipas de madeira, né? Deixam o vinho passar por um bom processo de amadurecimento nessas pipas. Não usam madeira nova, gostam desses aromas mais evolutivos, né? Tem muitos Chiantis que são assim, muitos Brunelos que têm esse estilo. E tem os produtores mais modernistas, certo? Quem são os modernistas? Os modernistas são que já gostam de usar barrica francesa nova, madeira nova, gostam do vinho mais frutado, gostam do vinho mais intenso, mais macio, mais cedo. E aqui não é dizer que um é melhor ou que outro ou que é pior. Eles são diferentes. Por exemplo, né? Então eu estou provando aqui um Brunello, certo? Que é uma denominação importante, que é uma DOC G importante da Toscana, ok? Então ele tem o perfil de aroma que não aparece um caráter de madeira nova. Ele não é um vinho extremamente frutado, apesar de ter o caráter de uma cereja, né, de uma cereja madura e tudo mais. Mas ele é muito mais um estilo mais, digamos, tradicionalista. E tem muitos produtores hoje que misturam os dois modelos. Tem os mais radicais, tradicionalista, convencional. Tem os mais modernistas, mais convencional. Aliás, até pegar dois exemplos de Brunello. Beyond Santi, um grande produtor, muito mais tradicionalista. E foi o inventor de Brunello, né? Foi quem desenvolveu o Brunello, que antigamente era tudo região de Chianti. Já grande produtor, nível de qualidade alto, preço altíssimo, tá? Alta qualidade, né? Então, a gente pega, com certeza, Beyond Santi é um dos melhores produtores da Itália, né? E de Brunello também, mais tradicionalista. Já se a gente pega Casanova di Neri é um produtor de Brunello muito modernista, muito mais o vinho intenso, fruta, madeira nova, altíssima qualidade, preço altíssimo também. E tem produtores que transitam nos dois mundos, né? Eu pego um pouquinho de cada. O vinho que eu estou degustando é esse aqui. É o Brunello da família Castellani, certo? Safra 2014. Foi uma safra quente aqui na Itália. E uma safra que, principalmente Montalcino, sofreu bastante. Tá? A Itália toda, em 2014, sofreu bastante. Montalcino também, certo? Então aqui, bom, isso a gente pode encontrar em diferentes vinhos italianos, certo? Mas a Toscana tem isso bem claro, tem isso bem nítido, né? E os super toscanos nasceram um pouco nesse sentido, certo? A boa pergunta da Emília aqui, chegando. A DOC G permite os dois estilos? Sim. As DOC Gs, depois de muita briga, permite os dois estilos. O que as DOCs diz? E assim, o que determina a DOC, tá? Eu falei que as regiões têm poder administrativo. Cria-se uma associação de produtores, deixa eu até abrir a câmera aqui de novo. Cria-se uma associação de produtores, essa associação de produtores diz, olha, aqui essa área demarcada tem características especiais, por causa disso, disso e daquilo. E aí vai tentar aprovar numa lei, certo? Que se chama disciplinare, uma lei daquela denominação. E tenta aprovar isso na região e no governo italiano, que vai aprovar isso na comunidade europeia. É uma cadeia aí. E esse disciplinare dita as regras de produção para ter o selo da denominação, para poder usar. Então, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, aqui tô falando, deixa eu trazer para essa câmera aqui ficar melhor. Aqui eu tô falando de Brunello. Brunello tem um selo aqui, ó. DOC G Brunello, com o número de registro que cada produto tem, certo? Ó o númerozinho de registro, cada produto tem. E para ganhar esse selo, tem que seguir todas essas regras. Aqui, ó. DOC G, certo?
E aí, para poder ser Brunello. Se não, o produtor, se não seguir as regras, ele pode, né, botar o vinho aqui de novo, ele pode fazer vinho, só não vai ganhar o selo. Pode fazer o vinho igual, mas não ganha o selo, não pode usar o nome de Brunello. Ah, eu sou da região, tô na área demarcada, se não seguir o disciplinar. E aí tem uma diferença, certo? Aí tem uma diferença. O consórcio, que eles chamam, né? Consórcio, que é essa associação de produtores, ele tem poder de não dar o selo. Se um produtor não tá seguindo as regras, ele tem o poder de ir lá e tirar o selo do produtor. Não, tu não vai usar o selo de Brunello, certo? Então, quem fiscaliza em primeiro nível é o próprio consórcio. E eles são bem rígidos. E quanto mais tradição tem, mais rígidos eles são. Exatamente para tentar manter essa distinção que tem, certo? Bom, esse é um ponto importante, certo? Esse é um ponto super relevante. Bom, pra gente já ir pensando, tá? Tradicionalistas e modernistas são conceitos. Mas o disciplinar, que dita a regra, o que ele fala? Por exemplo, Brunello de Montalcino tem que passar no mínimo 2 anos em madeira. Só que não fala se é madeira velha ou madeira nova. Né? Não fala se é bote grande ou barrica pequena. O produtor escolhe, mas ele tem que passar os 2 anos por madeira. Ok? Então esse é um ponto relevante, certo? Esse é um ponto relevante, porque os disciplinares hoje não querem restringir, né, o produtor de fazer bons vinhos, certo? Porque essa briga modernista e tradicionalista durou bastante tempo, foi uma briga muito séria, certo? Isso na Itália toda, tá? A Toscana viveu muito isso, mas Piemonte também tem um documentário que é muito legal. Quem puder assistir, eu acho que tem online para vocês assistirem também, dá para alugar online, que se chama Barolo Boys. E ele conta muito essa briga de modernistas e tradicionalistas na região do Piemonte, a região de Barolo. É muito legal vocês assistirem. E quem viveu isso muito forte também foi a Toscana. O surgimento dos super toscanos é essa briga. Eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. Tá, vamos entender um pouquinho da geografia da Toscana, tá? O Leandro tá perguntando sobre as aulas do curso, se são aos sábados pela manhã. As aulas do curso são aulas gravadas e aulas ao vivo e são em diferentes horários para as pessoas poderem acompanhar, certo? Normalmente a gente faz as aulas ou à noite ou a gente faz as aulas sábado de tarde, enfim, né? Mas todo sábado de manhã tem aula sempre pra gente aqui ao vivo, ok? Todo sábado de manhã com certeza tem aula. Bom, o clima da Toscana é mediterrâneo, então a gente está nessa região central. Vocês podem ver nessa fotinho aqui que as áreas mais verdinhas são mais baixas, quanto mais escuro, mais alto. E a gente tem aqui na Toscana, na cadeia, e essa é uma cadeia importante aqui, tá? A gente tem uma cadeia de montanhas no norte, certo? Importante. E a gente tem essa cadeia de montanhas que cruza toda a Itália, que são a cadeia dos Apeninos. E ela separa a Toscana. Então a gente vai ver que a Toscana está aqui e a cadeia dos Apeninos faz um arco aqui na Toscana. Então a Toscana sofre uma influência marítima importante, mediterrânea aqui, mas tem áreas como, por exemplo, aqui que a gente vai ter Montalcino com maior altitude, certo? Então, de modo geral, a gente vai ter áreas mais baixas e conforme a gente vai vindo para a cadeia dos Apeninos um pouco mais de altitude, e aqui é onde a gente tem principalmente um monte chamado Amiata, que a gente vai ter essa influência importante aqui de altitude, certo? E Brunello vai ter essa importância de altitude. A gente fala um pouquinho daqui a pouco. Bom, solos variados, a gente vai falar um pouquinho de solo daqui a pouco, certo? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho melhor. A Toscana, além do relevo, ela tem diferentes composições de solos. Tem alguns que vocês vão, quando estiver estudando Chianti, estiverem estudando outros vinhos, vocês vão ouvir falar, como por exemplo o solo de Galestro. É uma mistura de solos que envolve aí, né, essa questão de, primeiro, bastante cascalho, bastante pedra calcária, calcário tem bastante, tem alguma coisa de argila, tem alguma coisa de arenito, tem alguma coisa de solo aluvial, porque tem rios importantes que cruzam a Toscana, como o rio Arno, que é um rio grande e tudo mais. Solo aluvial é aquele solo de leito de rio que mistura um pouco de pedra, areia, argila.
E essas composições de solo vão trazendo características diferentes, perfis diferentes. Então, quando a gente tem o solo de galestro, que é um solo rico em calcário, a gente tende a ter vinhos com uma acidez maior, assim como o solo, né, que a gente vai ter de tufa calcária. Quando a gente tem solos aluviais, tende a fazer vinhos um pouco mais aromáticos. E quando a gente tem solo de alberese, normal alberese é um pouco mais, traz um pouco mais de intensidade para os vinhos. Mas não é só o solo, tá, pessoal? É a composição dos fatores de terroir como um todo, certo? São diferentes fatores de terroir que compõem isso. Mas esses solos são solos importantes, então vocês vão ouvir falar sobre isso. Ah, o Chianti tem solo de galestro. Não é toda a área de Chianti, é algumas áreas que tem esse solo com calcário e arenito. E aqui vocês estão vendo nessas essas pedras aqui o solo de alberese, que é essa argila compactada aqui. Bom, região da Toscana, que a gente estava vendo, essa região que pega, que quanto mais azulado, mais frio, quanto mais avermelhado, mais quente, é que é a região central da Toscana, que tem uma moderação maior. Claro que quanto maior a altitude, tem um pouco mais de frescor de modo geral, um pouco mais de amplitude térmica, que é o que acontece com Brunello, apesar de também ter mais insolação, e no caso de Brunello, ser uma região quente e seca. Brunello é bastante... Brunello. Montalcino, né, que faz Brunello, é bastante seco. Quando a gente fala de Toscana, a principal uva é Sangiovese, né? Quase 70% da produção da Toscana é Sangiovese, que é uma uva tinta. E depois a gente vai ter algumas uvas brancas que vão aparecer aqui, como a própria Vernaccia, a Trebbiano, inclusive a Trebbiano Toscano, que é um clone da Trebbiano, que é o mais plantado da Itália, vai aparecer aqui bem. A Vermentino vai aparecer. Mas com certeza a Sangiovese é a protagonista. E vai ser a uva principal ou exclusiva, única, para as principais denominações da Toscana. Certo? E essas denominações, como a gente já está falando, Brunello, Chianti, Vinho Nobile de Montepulciano é incrível, certo? Vinho Nobile de Montepulciano é muito legal, também com Sangiovese e outras, certo? Isso a gente vai falando daqui a pouco. Olha só que legal, olha, esse número é um número importante, tá? Aliás, dois números importantes aqui. Primeiro, 85% dos vinhos da Toscana são tintos. Ou seja, né, além de ser com Sangiovese, outras uvas, como por exemplo o caso dos Super Toscanos. Na Toscana, principalmente a região costeira e regiões mais planas, com um pouco menos de altitude, né, até colinar e tudo, são muito plantadas uvas internacionais, como Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, né, os Super Toscanos é isso, né, a maioria são feitos com uvas internacionais. E apenas 8% das áreas da Toscana são planas. Ou seja, 92% da Toscana é relevo, ou montanha, ou colina e tudo mais. Então, para a gente ver e entender esse desenho. Bom, Sangiovese, né, que é a principal uva da Toscana, também é a uva mais plantada da Itália, já que ela é a principal uva, né, vamos falar um pouquinho dela. E aí a gente vai entrar nas regiões daqui a pouco. Aqui a gente pode ver esse mapa, e esse mapa é um gráfico, né, que traz as principais uvas italianas, as mais plantadas, e aqui, quando vocês estão vendo essa coluna chamada Trend, a gente está falando se elas, as uvas estão aumentando a área produzida, estável ou diminuindo. E o que a gente vê aqui da Sangiovese? Que a área plantada está diminuindo, ok? E está crescendo outras áreas, e aqui é da Itália toda, tá? Outras áreas, outras uvas crescendo, como o caso da Glera e da Pinot Gris. Glera por causa do Prosecco e a Pinot Gris porque faz vinhos muito mais leves, muito mais frescos, que é uma grande tendência de mercado. A Daniela está perguntando a diferença entre Brunello e Morellini descansando. Já vamos falar, certo? Os duas DOCs, né, ou duas DOPs, né, da Toscana com Sangiovese. A gente já fala um pouquinho a diferença entre elas. A Cláudia está perguntando sobre o aquecimento global. Os produtores têm tido alguma dificuldade em produzir dentro das regiões do consórcio? Tem. O aquecimento global tem afetado boa parte do mundo e também a Itália. Está ficando mais seco e mais quente. E inclusive as DOPs, elas estão atentas a isso e elas estão mudando um pouco as regras, certo? Elas estão estudando muito isso e, né, definindo um pouco as regras. Só que assim, a gente tem que entender que mudar uma regra, o disciplinar é uma lei. Para te mudar uma lei de um disciplinário, tu precisa que
o consórcio, que é uma associação de produtores, defina isso. Meu amigo, para italiano se entender e chegar a um acordo, a gente está falando de 10 anos, né? É que italiano é cabeça dura, é briguento e tudo mais. Aqui não estou falando no mau sentido, tá? Então, para mudar um disciplinar, não é uma coisa fácil, certo? Não é, deveria ser, mas não é. Parece fácil, né? A associação vai lá. Parece até eles se acertarem. Inclusive tem brigas históricas, né? Grandes produtores que saem das associações, largam, não querem o selo. Em Brunello tem um que é muito clássico, certo? Em Brunello, um clássico que era um dos grandes produtores, já falecido, ainda produz, a vinícola existe, que é muito legal a história toda, né? Que é incrível, que é Soldeira, Bodega Soldeira, né? Casa e Base, que é o nome da vinícola, que faz um Brunello espetacular. Ele brigou com o consórcio, saiu e faz até hoje o vinho e não chama de Brunello mais, certo? Infelizmente o proprietário morreu há pouco tempo, a família continuou. E são incríveis. Para vocês terem ideia, o Soldeira chega no Brasil, agora já não tem mais o selo, né? Desde 2006, se eu não estou enganado, ele não usa mais o selo de Brunello. Ele chega no Brasil, quem importa é a Decanter. Garrafa de Soldeira custa 7 mil reais hoje, 6 mil reais. É caríssimo, certo? E não usa o selo de Brunello. Brigou e saiu fora, né? Tem várias histórias clássicas aqui. O Ângelo Gaia, lá no Piemonte, brigou com um consórcio de Barbaresco, deixou um vinho e os principais vinhos ele tirou, botou 5% de Barbera só para o vinho tirar o selo dos principais vinhos, né? O Costa Russe, o Sorritildim, e Sorri São Lourenço, são os 3 vinhos ícones do Gaia, ele tirou. Né? Então essas brigas são clássicas, né? São clássicas. Bom, mas é o consórcio que determina, certo? Essa associação, você tem que se entender. E a Sangiovese tem perdido um pouco mais de espaço para outras uvas, certo? Bom, a Sangiovese provavelmente ainda não está 100% definido, provavelmente é um cruzamento de uvas que aconteceram na região da Toscana, muito provavelmente, mas isso ainda não está comprovado, né? Que são duas, é bastante estudado, mas provavelmente ela nasceu na região aqui central, talvez na Toscana, no cruzamento de duas uvas, né? E são uvas que elas têm características muito diferentes. Deixa eu voltar aqui, que é a Calabrese e a Ciliegiolo. São bem diferentes, enfim, né? Sangiovese é um sinônimo para Sangiovese também. E aqui a gente começa a ver já entrando no outono, né? E olha a paisagem. Olha a paisagem de colina, olha a paisagem de montanha, olha o que é, né? Já começando a ficar tudo amarelado, perdendo verde. Mas olha como é lindo, né? Aquele lugar, né? No alto da colina aqui uma vinícola, são lugares simplesmente espetaculares. Bom, um pouco da Sangiovese, é uma uva que tem menos cor, mais tanino, mais acidez e muito caráter de frutas vermelhas. É o perfil, mas não significa que vai fazer sempre vinhos intensos. Na verdade, muitas vezes é uma uva que ela é plantada em grandes quantidades e acaba fazendo vinhos mais diluídos. E por isso que algumas denominações, né, protegem para tentar fugir desse estilo, que é o caso que Brunello fez. Brunello usa Sangiovese e faz um vinho mais potente, mais estruturado. E quer que seja assim, tanto que para um Brunello ir para o mercado, no mínimo 4 anos da safra. Sendo 2 anos em madeira, no mínimo, pode ficar mais tempo, e no mínimo 2 anos em garrafa. Também pode ficar mais tempo. Lembra que eu falei para vocês de Soldeira, que não usa mais o selo e tudo mais? Soldeira, por exemplo, fica 7 anos em madeira. Depende da safra e tudo mais. Certo? Depende do vinho. 7 anos em madeira. Então é legal, né? A gente vê esses produtores diferentes. Tem vários produtores muito bons, né? Brunello ali tem vários produtores incríveis. Vale muito a pena e inclusive tem que visitar. Eu já mostro Brunello para vocês. Então, Sangiovese tende a fazer vinhos com menos cor, mais tanino e mais acidez. Então essa é uma boa referência. Um caráter de aromas normalmente menos, com uma intensidade média, e com o passar do tempo vai ficando mais complexo, ela evolui muito bem. Esse é um ponto relevante, ok? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, vamos avançar. E aí a gente fala sobre essas denominações importantes, estão várias, tá? Sangiovese é amplamente plantada, a gente viu na Toscana, mas tem algumas que se destacam. E o que muda? A gente já vai falar um pouquinho mais de Chianti e de Brunello, que são as mais importantes, mas tem outras áreas aqui que são bem importantes também, com a Sangiovese. Então,
Vino Nobile de Montepulciano, tá? Vino Nobile de Montepulciano em volta da comuna de Montepulciano. Não é feito com a uva Montepulciano, é feito com Sangiovese, mas ganha o nome porque é feito, por isso chama Vino Nobile di Montepulciano. Vino Nobile de Montepulciano é feito aqui na Toscana, em volta da comuna de Montepulciano. Altíssima qualidade, tá, pessoal? Altíssima qualidade, é uma DOCG de alta qualidade. Aqui, inclusive, eles chamam, né, a Sangiovese pelo um dos seus sinônimos, que é Prugnolo. Outro sinônimo é Prugnolo Gentile, mas Prugnolo é também é bem comum você ouvir na Toscana, certo? É um corte parecido com o Chianti, mas mais potente, um pouco mais concentrado. Lembra um pouco mais Brunello de Montalcino. Só que é caro, tá? Ele é menos famoso porque é caro. Porque é quase preço de Brunello, mas não tem a fama de Brunello. Depois, Morellino Descansano. Isso é legal também. Morellino Descansano muito mais frutado, muito mais fresco. Vem dessa área aqui, mais pro sul, ok? Com nível de qualidade também interessante, vai depender muito do produtor, mas muito menos intenso, mais frutado, mais fresco, então perfil diferente. O Edson falando que esteve em Montepulciano e Montalcino, lindas, lugares lindos, né? Montepulciano é outra cidade também, que tem uma pegada medieval, é bem legal. Que é outra área importante, então, aqui em Morellino Descansano, que é outra DOC, e é uma DOP importante também aqui, tá? Depois a gente vai ter outras como Carmignano, enfim, ou seja, vão ter várias áreas importantes, né? San Gimignano, que fica um pouco mais aqui pro norte, né? Então a gente vai ter aqui, ó, são áreas que vêm aqui um pouco mais pro norte, certo? Como Carmignano, uma área mais central como San Gimignano. Mas tudo que vocês estão vendo aqui nessa área laranja é a produção de Chianti, que é a mais importante de Sangiovese aqui, junto com... Porque Montalcino também era uma área permitida para Chianti, certo? E aqui, ó, vou botar essa seta, aqui é Montalcino, essa areazinha aqui, que aqui tem uma cadeia de montanhas, que é o Monte Amiata, que deixa essa área mais protegida das influências marítimas, certo? E também da umidade. Então, Montepulciano é uma região muito seca, certo? Montepulciano, não, desculpa, Montalcino. Montalcino é uma região muito seca. Montepulciano também é seco, mas Montalcino é ainda mais seco, certo? Então a gente começa a entender um pouco dessas diferenças de terroir, essas diferenças geográficas. E tudo com Sangiovese sendo protagonistas, certo? Legal, mas vamos falar um pouquinho das demais, né? Se a gente pega a Toscana como um todo, e aí vamos começar a falar da região de vinhos, e vamos começar a falar das áreas demarcadas, a gente pode dividir a Toscana em dois grandes blocos, que é como a própria FEDERDOC, que é a Federação das Denominações, ela faz, que ela chama de Toscana Central, que pega toda essa área de Chianti, que pega toda essa área aqui que envolve Montalcino, e depois o que ela chama de Toscana Exterior, que é tudo em volta dessa área central, certo? Que vai toda essa parte aqui de mar, influência marítima, pega algumas áreas aqui próximo também a Montepulciano, pega algumas áreas mais externas. E aí por quê? Porque a gente está falando de uma área que tem 11 DOCGs e 41 DOCs. Então tem muita área demarcada aqui. Outro ponto importante, tá, pessoal? DOP, as DOCs como um todo, né? DOP, lembrando, DOP, DOP, tem dois níveis, DOC e DOCG. As DOCs e as DOCGs não são sinônimos de qualidade. Ah, significa que é uma DOC, ela é pior do que uma DOCG? Não, certo? Elas são regras para ter um estilo um pouco mais parecido. Ok? Então não são sinônimos de qualidade. Significa que se eu tenho um vinho da Toscana que ele é DOCG, ele é melhor do que um vinho que daqui a pouco é IGP? Não necessariamente, tá? Chianti é um bom exemplo. Tem muito Chianti barato com qualidade muito fraca. Como tem Chianti de altíssima qualidade. E os dois com DOCG. Legal. A gente vai começar a falar de Chianti e percebam uma coisa aqui agora. Chianti é toda essa área aqui laranja, inclusive que envolve Montalcino,
Mas tem uma área mais central em Chianti, que é chamada Chianti Clássico. E tem outras áreas demarcadas de Chianti, como Chianti Rufina, Chianti Colle Sinese, né, e outras, né? Mas tem uma área central que é entre Firenze e Siena, que é a chamada área clássica. E esse é um ponto importante para a gente ir falar ou entender agora um pouquinho sobre Chianti, que é uma denominação importante dessa área, certo? Então vamos falar da Toscana Central, que envolve essas principais denominações aqui, e as DOCGs, e aqui eu coloquei para vocês as DOCGs e as DOCs, certo? Então aqui as DOCGs, e aqui a gente tem algumas das mais importantes, entre elas Chianti, Chianti Clássico, e Chianti Clássico vocês estão vendo aqui, ó, que é esse amarelinho, e Chianti Clássico, tá, pessoal, tem uma regra própria para Chianti Clássico, e tem os outros Chiantis, como Chianti Colle Sinese, Chianti Rufina e tudo mais. Chianti Clássico é separado desses outros Chiantis, apesar de tudo ser a região de Chianti. Chianti Clássico é a mais valorizada. E por que clássico? Porque é aqui que começa a área demarcada de Chianti. E depois vai ficando famoso e vão criando outras áreas em volta, certo? De Chianti também. Só que aí a área principal, onde começou, ganha essa classificação de clássico, ou seja, clássico aonde começou a denominação, que tinha um nível de qualidade alto, por isso os outros começaram a tentar usar do lado. A área fecha, não, aqui é a área clássica onde tudo começou, e algumas conseguem ganhar um nome sendo periférico. Aí a gente vai ter aqui embaixo Montaltino, depois a gente vai ter aqui Montepulciano, e aí vocês estão vendo aqui quais são essas DOCs e DOCGs mais importantes. Sempre DOCG com um nível de destaque maior, certo? E aí eu coloquei aqui no material para vocês, todas elas, o que as DOCs e DOCGs, o que elas são, se é um material oficial, certo, das denominações, se é para vinho, se ela permite vinho tinto, se ela permite vinho branco, vinho rosé e vinho espumante, certo? A gente vê Brunello, só vinho tinto, Chianti, só vinho tinto, Chianti Clássico, só vinho tinto, Vernazza di San Gimignano, né, que foi a primeira DOC da Itália, só vinho branco. E aqui está dizendo a regra principal dessa denominação. Então, por exemplo, vamos pegar Brunello, 100% Sangiovese. Chianti Clássico, mínimo 80% Sangiovese, certo? O Chianti genérico, né? Os Chiantis, outras denominações de Chiantis que não são clássico. E Chianti genérico, no mínimo 70% de Sangiovese. Então tem todas aqui para vocês da Toscana, para vocês poderem estudar com um pouco mais de calma. E aí fala, né? Então tem denominações que permitem, por exemplo, vinho tinto, vinho branco, vinho rosé. E aqui tem as DOCs e as DOCGs, tá? E aqui estamos falando da Toscana Central. Então se a gente ver aqui, ó, Vino Nobile de Montepulciano, que é a Prugnolo Gentili. Prugnolo Gentili nada mais é do que a Sangiovese, um sinônimo, mínimo 70%. E aí pode entrar outras uvas no corte. Bom, vamos avançar. Aqui as últimas, né? Inclusive tem para vinhos brancos, o vinho santo, que é um vinho famoso, a gente pode usar Trebbiano, outras uvas, para entrar no corte também. Então aqui para vocês começarem a entender o que cada um, porque a gente fala de várias denominações, é legal a gente ter uma referência. A Renata falando que esteve em Montaltino, logo na entrada visitei a Fortaleza. Fortaleza eu já vou mostrar para vocês, é na entrada de Montaltino, também é outra parada obrigatória para quem vai fazer no turismo na região. Certo? Oferece degustação, tem muitos produtores, né? Lembrando da regrinha, né? Quando forem comer na Itália, se tem fotinho dos pratos na entrada ou alguém com um caderninho mostrando foto de prato, é furada, tá? Fujam disso porque é turístico. Isso tem em tudo que é lugar, tá? Todo Montaltino, foge que é furada. Bom, vamos falar um produtor, né? Estamos falando de Chianti, um produtor importante, Antinori, Chianti Clássico. Gente, quando vocês forem à Toscana, visitem essa vinícola. Por quê? Porque ela é demais. Ela fica entre Firenze e Siena, na área clássica. E vocês terem ideia, ela é uma vinícola com 6 andares e tu passando na estrada tu não enxerga ela. Por quê? Porque ela foi projetada para ficar escondida entre as colinas. Para você passar e ela que não ter aquela construção enorme conflitando com as colinas de Chianti.
É demais essa construção, é lindo, tem essa escadaria aqui que vai em todos os andares, ela é inspirada num saca-rolhas. Gente, é um negócio espetacular, certo? A visita, tem degustação, gente, é incrível, a visita, você pode passar o dia nessa vinícola, tem restaurante e tudo mais. O Edson falou que teve na Antinori, é espetacular, tá? Vocês têm que visitar, é muito legal, tá? É uma visita obrigatória, fica ali entre Firenze e Siena. Aqui vocês estão vendo a sala de barricas, que é enorme aqui no fundo, e eu falo um pouco de Chianti aqui, né? Então, quando vocês falam, quando a gente se refere a Chianti clássico, é aquele que aparece o galinho preto, né? O galo Nero, que é muito legal. Aqui é um pouco das regras de Chianti, que a gente já começou a ver, né, que exige mínimo de 70%, o clássico de Sangiovese, clássico exige no mínimo 80%, já permite castas internacionais no corte, certo? Castas como Merlot e Cabernet Sauvignon. No disciplinar, né, tem todas as regras, como que, né, você pode ou não utilizar e tudo mais, mas algumas referências importantes, né? Sangiovese é a protagonista quando a gente fala de Chianti, ok? Bom, tem uma disputa, tá? Como uma das áreas mais antigas demarcadas do mundo. E se a gente fala de áreas demarcadas, provavelmente Chianti foi a primeira área demarcada. E aí tem uma briga, né, com o vinho do Porto, com os marcos pombalinos e também com a região de Tokai. Mas provavelmente como área demarcada, a gente está falando de Chianti foi a primeira lá em 1700 e alguma coisa, começo de 1716 pela família Médici, que é uma família extremamente importante na história italiana e na história da Toscana, certo? Como área demarcada. Aí os marcos pombalinos é a questão de produção, tem outras questões aí envolvidas, certo? Mas como área demarcada provavelmente foi Chianti. E Chianti agora tem níveis, então tem os Chiantis, que são aqueles Chiantis que a gente viu fora da área clássica, ok? E depois tem o Chianti clássico e eles têm uma regra de envelhecimento, né? Tem algumas, o Chianti genérico e outras áreas de denominação Chianti, com 6 meses mínimo de passagem por madeira, tem 9 meses para algumas áreas, né? Chianti clássico com certeza é o mais destacado. E eles criaram um nível agora, que é o nível mais alto de Chianti, que requer um envelhecimento e um amadurecimento maior, que é o Chianti Gran Selezione, somente para a área clássico. Quer tomar um Chianti bom, quer correr menos risco, pega um Chianti clássico. São mais caros. Ah, mas uma dica legal de um Chianti mais acessível e que também entrega uma boa qualidade, Chianti Rufina, certo? Mas o clássico é o melhor. Todos os Chiantis, certo? Então todos aqui os Chiantis, eles podem usar, tá no disciplinar, a definição reserva, que passa um tempo maior em madeira e um tempo maior em garrafa, para ser um nível de qualidade maior. E a denominação clássica criou o Gran Selezione. O que é o Gran Selezione? Que ele tem um tempo ainda maior em madeira e em garrafa, para ter um nível de qualidade maior. Se ele fica mais tempo em madeira e fica mais tempo em garrafa, precisa de uma uva com mais qualidade. O objetivo aqui é ter um vinho de maior qualidade para competir com o Brunello, porque o Brunello ficou muito famoso e Chianti ficou muito aquém. Por mais que tenham grandes produtores, ficou muito desvalorizado Chianti versus Brunello. Então eles criaram um novo nível, o Gran Selezione, que vai para o mercado aí a partir da safra 2010, ou seja, normalmente começou a aparecer na safra 2014, 2015, já começou a aparecer os Gran Seleciones. Safra não, né? Mas ir pro mercado. Aqui umas regrinhas para vocês, né, da zona. E aqui a zona clássica tem esse selo. Até vou fechar minha câmera aqui para vocês verem esse selo aqui, certo? Deixa eu fechar aqui para vocês poderem visualizar, que é esse selo aqui na direita, certo? Vocês estão vendo aqui no vídeo, que é esse selo com o galinho Nero, certo? Que é o galinho preto. E tem uma história muito legal que dizia o seguinte, que o galo Nero virou essa referência, e só a área clássica, porque a Itália ela é unificada há pouco tempo, né? Durante muito tempo a Itália eram áreas que ficavam disputando espaço entre si. A unificação da Itália é 1800 e alguma coisa, certo? Então o que acontece? Existia brigas territoriais e tinha uma briga muito clássica entre a área de Firenze e a área de Siena.
que são hoje duas províncias importantes, né? E aí, para eles delimitarem a área, e na época não eram províncias, na época eram comunas, né? Eram vilarejos, eram cidades que estavam se desenvolvendo. E aí eles estavam cansados de guerrear, se matar, e chegaram a um acordo, certo? Isso conta a lenda, tá? Deixa eu até tirar aqui e botar a câmera. Conta a lenda. Que eles chegaram a um acordo. Para nós definir aqui a área geográfica de cada um, vamos parar de nos matar. Porque não faz sentido, né? Vamos chegar a um outro consenso, tá? Qual é o consenso? Olha, vamos fazer o seguinte. A gente sai do centro da cidade, um cavaleiro, pela manhã. Na época não tinha relógio, então pela manhã para eles era no primeiro cantar do galo. Sai um cavaleiro. Então quando o galo cantar, sai um cavaleiro do centro de cada cidade. Quando eles se encontrarem no meio do caminho, a gente cria a fronteira, a divisa entre Firenze e Siena. Certo? Tá, chegaram aos acordos. Beleza, dia determinado, cada um escolheu o seu galo. E aí conta a história que Siena escolheu um galo lindo, branco, robusto, gordão, bem de boas, mas, né, o melhor galo que eles tinham, que era referência na cidade e tudo mais. E Firenze, né, Florença, escolheu um galinho raquíticozinho, um galinho pretinho, um galinho que passava fome. Bom, o que aconteceu? O galo de Florença, que era morto de fome, logo na madrugada cantou, porque o galo canta para comer, né? Quando ele tem fome ele canta. E o galo de Siena tava dormindo, tava lá, né, espraiadão, de boa, e foi acordar muito tempo depois para cantar. O cavaleiro de Florença saiu primeiro. Quando o galo de Siena cantou, o galo branco, né, bem alimentado, que o cavaleiro saiu, o cavaleiro de Florença já estava quase entrando a cidade de Siena. E hoje vocês veem a cidade de Siena, uma cidade pequenininha, e você vê a cidade de Florença, uma cidade enorme. Claro, isso é uma lenda e acabou ficando, né, essa lenda era tão importante para a região e tudo mais, que ela acabou ficando, pegando a referência e virou o símbolo da denominação, que é a denominação Chianti Clássico, que tem o galinho preto. Então todo o vinho Chianti Clássico tem o galo Nero. Bom, é uma história, né? Mas é uma história legal, sim. Uma história bacana. Bom, vamos voltar aqui, certo? É uma história muito clássica da região. E vamos falar de Montaltino, já que falamos de Chianti. Montaltino já é uma cidade pequenininha, uma cidade antiga. Logo na chegada da cidade, vocês estão vendo aqui a fortaleza, certo? Murada, protegia as entradas da cidade. Fica no alto de uma... Vamos lá, já no começo de uma montanha, certo? E inclusive essa fortaleza tá no alto, você vê toda a região de Chianti aqui de cima, é bem bonito, certo? Região de Chianti, região da Toscana, né? Você vê boa parte da Toscana aqui de cima, porque para chegar em Montaltino você tem que subir, né? A gente já tá falando aí de uma região montanhosa. E faz um estilo de vinho completamente diferente, que na época fazia vinhos também como Chianti, certo? Com Sangiovese e tudo mais. Só que é uma região mais seca, é uma região de mais altitude. E eles começaram a ver que eles poderiam amadurecer melhor as uvas, certo? E as uvas, principalmente Sangiovese, amadurecia mais, ficava um vinho mais robusto. E eles começaram a fazer uma seleção clonal de uma uva Sangiovese, um clone Sangiovese, que é chamado de Sangiovese grosso, porque tem a pele, a casca mais grossa. E essa casca mais grossa, o que que faz? Faz com que o vinho tenha mais cor, tenha mais tanino, né? E tenha um pouco mais de compostos aromáticos e tudo mais. E aí eles começaram a separar, começaram, né, a fazer essa seleção clonal. E essa área começou a ficar uma área importante, e eles começaram a usar esse clone. E começou a fazer vinhos mais potentes, né? E isso começa com a família Biondisanti. E aí depois eles vão virar uma denominação específica, né? E a família Biondisanti, inclusive, faz alguns dos melhores dos Brunelos. O pessoal tá falando aqui que quando for lá tem que subir na fortaleza. Tem que subir, tá? Faz muita foto, é muito legal, é um lugar incrível, tá? Montaltino, assim, mas é uma cidadezinha pequena, tá, pessoal?
Montaltino é interiorano. Por mais que seja turístico, vocês vão a Montaltino, vocês têm que tirar o dia pra ficar lá, pra visitar a vinícola e tudo mais. Mas é pequenininho, tá? Não tem muita estrutura. Se vocês forem ficar hospedados lá, tem que marcar fazer reserva com antecedência, porque é bem pequenininho, é bem diferente, é o contraste de Florença, certo? É o contraste, completamente diferente. E é muito mais rural, né? Você vê as colinas, você vê, mas é lindo, tá? E a família Biondisanti foi quem introduziu esse novo modelo de vinho. E aí depois acabou virando uma denominação própria, né, Brunello de Montaltino. E o que muda, tá? Para Montaltino, por que faz esse vinho mais potente, mais concentrado? Primeiro, é uma região quente e seca. Tá no começo de uma cadeia montanhosa, do Monte Amiata, que chega a quase 2.000 metros de altitude, certo? Então vai variando, as áreas de vinhedo não chega tão alto, por quê? Porque a cadeia de montanha protege Montaltino da chuva e da umidade, por isso fica seco, né? A cadeia de montanhas ela fica aqui, mais ou menos, e ela protege. Montaltino aí a gente tá falando que chega, né? A comuna de Montaltino chega a 700 metros, mais ou menos, mas vai ter vinhedos aí, normalmente até 500 metros e tudo mais. Bom, solo muito rochoso e solo bem menos fértil do que a região mais baixa, como o Chianti. Então, faz um perfil de um vinho mais potente, mais concentrado, e aí eles começaram também a selecionar esse clone de Sangiovese Grosso, que hoje, inclusive, esse clone eles já chamam de Brunello. Esse clone aqui de Montaltino já é chamado de Brunello. Inclusive tem um estudo muito longo que foi feito do melhor desses clones de Sangiovese Grosso, que foi desenvolvido, foi pago, né, boa parte pela família Biondisanti, que é uma vinícola muito, muito reconhecida, um dos vinhos ícones do mundo. Mas é caro, tá? É caro. Aqui no Brasil, um Brunello Biondisanti, no mínimo, tu vai pagar 3 mil reais. O que importa é isso, o Anata, que eles chamam, né? Que é o vinho, que é o Brunello de entrada. De entrada não, né? Que é vinho de alta gama, mas é o Brunello convencional, que sai todo ano. E tem o Reserva, que só sai em anos especiais, da Biondisanti, que tu vai pagar 6, 7 mil reais. Quem importa pro Brasil Biondisanti é a Mistral. Bom, faz um vinho mais potente, mais concentrado, e ficou um grande fenômeno no mundo, certo? Ficou uma grande referência no mundo aí de qualidade e tudo mais. Então, alguns produtores importantes, que a gente vai ter Biondisanti, mais tradicionalista, Soldeira, que era mais tradicionalista, mas nem estava usando o selo mais. A própria Banff, que é uma vinícola importante de Brunello e que faz um Brunello muito mais também modernista, mas muito mais grandes volumes, um preço um pouco menos caro. Brunello é caro, tá, pessoal? Brunello é caro. Bom ou não tão bom, ele é caro, ok? Então isso é uma coisa que a gente já pode ir se preparando aí quando for comprar Brunello. Inclusive eles criaram, né, o Rosso de Montaltino, que também é feito 100% com Sangiovese, mas tem regras menos rígidas, de no mínimo 4 anos, não acontece para Rosso é no mínimo 2 anos, e o próprio Brunello Reserva, o mínimo é 5 anos. Então Brunello, no mínimo 4 anos, sendo 2 em madeira, para o Reserva, no mínimo 5 anos, seja o mínimo 2 em madeira. Para o Rosso de Montaltino, no mínimo 2 anos, com 1 ano em madeira. Então o Rosso acaba sendo um vinho mais barato, um vinho que eles chamam de Baby DOC, né? Porque o Rosso de Montaltino é uma DOC e o Brunello de Montaltino é uma DOC G. Então o Brunello é caro, o Rosso também é carinho, tá? Mas é menos caro que o Brunello. Menos concentrado, menos potente. Brunello é um vinho mais poderoso, né? E aí, claro, tem Brunellos importantes da família Frescobaldi, né? Tem um Brunello que eu gosto muito, que é muito modernista, mas é um estilo muito interessante, que é o Luce de la Vie, né? Que era um projeto da Frescobaldi com a família... Muito legal esse projeto, tá? Luce de la Vie, assim, ó, eles têm o Super Toscano, que chama o Luce, e tem o Luce... Brunello. O Luce Brunello é relativamente novo, mas é incrível. Hoje só pertence à família Frescobaldi, mas é um projeto, assim, é um vinho que é um dos meus preferidos, né? E até vou trazer depois, numa próxima aula, eu vou degustar Luce com vocês, porque realmente é um vinho especial, né? É um vinho realmente, mas é muito modernista, tá? Madeira nova, muita fruta, né? Mas muito legal.
A Adriana perguntando, eu tenho um Brunello do Castelo de Banff 2010, será que ele tá pronto? Provavelmente sim, tá? Até porque safra 2010 foi uma boa safra e provavelmente sim. Provavelmente ele já tá entregando uma qualidade boa, até porque Banff, o vinho reserva da Banff é um vinho que tem um potencial de guarda maior. O Banff, o Brunello, tem um potencial de guarda, que é um vinho mais potente, mas é para ser consumido um pouco mais jovem. Jovem para Brunello, tá, pessoal? Se demora 4 anos para ir pro mercado, demora quase 10 anos para ele começar a ficar agradável aí, né? Interessante. Então, Banff 2010 deve estar num bom estado de consumo. Bom estado, né? Deve estar entregando bem. E aqui um pouquinho do rosto, né? Que a gente fala, que é no mínimo aí 12 meses, né? Que ele tem de fazer esse processo e pode ir para o mercado mais cedo, né? Mas também são caros, aí, melhores produtores, mais caro ainda. Tá? No mínimo 12 meses aí em madeira, mas também é um vinho potente, não é um vinho leve, tá? É um vinho potente também, mas ele é menos caro do que Brunello, que Brunello acaba sendo bem caro. E aí falando um pouquinho, né, a gente falou da Toscana Central, agora vamos falar dessa Toscana periférica, né, ou Toscana exterior, ou tem várias definições aí que os autores trazem para fazer essa referência fora dessa área central, que envolve Chianti, Brunello, até um pouco de San Gimignano, um pouco de Montepulciano, que é essa Toscana que envolve também áreas costeiras, áreas de costa extremamente importantes, né? Aqui estão as denominações, inclusive a gente vai ter os super toscanos tendo um trabalho importante aqui, e a gente vai ter uma denominação que sai em 2014 que reconhece o quanto os super toscanos representaram para a Itália e representam. O primeiro super toscano foi Sassicaia, e ele é tão importante para a mudança do perfil do vinho italiano que Sassicaia tem uma DOC exclusiva para Sassicaia. Certo? Por quê? Porque ele mereceu isso. Foi o primeiro, foi disruptivo, foi quem brigou, foi quem... Né, eu conto um pouquinho a história pra vocês, mas tem outras, né? Sassicaia fica em Bolgheri, e tem outros super toscanos que também já ganharam o DOC, como a própria DOC Bolgheri, que permite uvas internacionais, e a grande briga era essa, né? A grande briga era usar uvas francesas, né? Ou uvas internacionais, como Cabernet Sauvignon, Merlot, nos vinhos, e não usar uvas autóctones italianas, como Sangiovese, que era clássico da região. Eu vou fazer uma aula só de super toscanos para vocês, porque merece, né? Como a gente vai fazer uma aula só de Brunello, vou fazer aulas específicas aí, né? Nosso curso ele é longo, então tem bastante coisa pra gente ir tratando aqui. Mas, em resumo, tá? Super toscanos, ele nasce com vinhos feito com uva francesa, passado por barrica nova francesa, mas tinha um nível de qualidade muito alto, e os italianos não aceitavam, principalmente os mais conservadores, ok? Bom, aqui eu trago para vocês também a tabela das denominações, né? E aqui quando a gente fala de Toscana exterior, com certeza os super toscanos é uma grande referência, e que agora tem algumas DOCs. Mas se vocês pararem para ver a importância dos super toscanos, olha quantas DOC-Gs e DOCs começaram a permitir uvas internacionais, né? Olha aqui, o que é Cabernet Sauvignon, começa a ver Merlot, começa a ver... Por quê? Né? Porque realmente precisava, né? Eles não tinha mais como lutar contra, né? O Bruno tá perguntando, o rosto é feito quando não serve a colheita para Brunello? Não necessariamente, tá, Bruno? Pode acontecer... Pode ter anos que a safra é tão ruim que alguns produtores preferem não fazer Brunello e fazem só Rosso, mas de modo geral, eles fazem Rosso e fazem Brunello, né? Todos os anos. Quando é um ano muito ruim, um produtor muito bom, ele acaba não fazendo Brunello. Ele acaba fazendo só Rosso de Montalcino. Aconteceu com vários produtores, por exemplo, em 2014. 2014 não teve, muitos produtores preferiram não fazer Brunello, certo? E Brunello reserva, aí é quando é safras realmente muito boas, a maioria dos produtores. Nunca esquecendo, tá? Quando a gente fala de Itália, gente, produtor é fundamental, tá? Seja a denominação que for, a área que for. Produtor faz toda a diferença no vinho italiano. Pode ser região famosa como Brunello. Brunello vai ter produtores fazendo de alta qualidade, vai ter produtores fazendo não tão interessante, como os vinhos desconhecidos. Os próprios super toscanos nasceram assim. Eram vinhos que não tinham denominação, mas produtores faziam em tanta qualidade
que o mundo queria consumir, provar esses vinhos. E aí foram obrigados a mudar, né? Foram obrigados a fazer um vinho e botar a denominação, porque a Itália estava perdendo com isso, certo? Bom, e aí a gente fala um pouquinho dos super toscanos. E principalmente quando a gente fala dos super toscanos, né? E a própria referência, né? Super toscanos. Por que nasceu esse conceito de super toscanos? Porque não tinha uma referência para os vinhos. Eles eram vinhos genéricos. Eles não podiam usar nem o IGT, certo? E depois eles acabaram usando o IGT, mas no começo nem isso podiam usar. E aí depois foi o caminho. Eles usaram vinho genérico. Era na época chamado vinho da távola. Mas aí a questão é que a qualidade era alta. E as pessoas, o mundo queria consumir. Né? E começa com Sassicaia. Começa com a família Marquês de la Roqueta, né? A família do Marquês de la Roqueta. Que começa a produzir, que tinha área de vinhedo próxima. Até vou avançar aqui um pouquinho mais para contar essa história para vocês. Aqui, né? A sala de barricas de Sassicaia. Ele tinha área de vinhedos próximo ao mar. Na região ali de Bolgheri. Que é uma região que tem muitas pedras. Aliás, o nome Sassi em italiano são pedras, né? Sasso é pedra, Sassi é o plural, pedras. E o Caia é uma referência que eles usam para local, né? Então seria Sassicaia, local de pedras. Que é uma região que, de certa forma, lembra algumas áreas de Bordeaux, com afloramento de pedra. E aí eles começaram a fazer um vinho, e isso lá começa nos anos 50, anos 60, vão começar para ganhar um pouco mais de volume, mas para consumo interno. Era o vinho da família consumir. Porque eles gostavam, eles vinham de uma família de marquês, vinham de uma família de nobres. E eles compravam vinhos da França para eles consumirem. Barricas, né? Na época transportavam em barricas, né? Épocas anteriores. E aí eles começam a comprar e gostam do estilo do vinho de Bordeaux. E aí eles começam a plantar Cabernet Sauvignon e começam a plantar em barrica francesa. Tem um monte de lenda, um monte de história, que daí ele era amigo lá do produtor de Bordeaux e comprou os clones. Não. Os clones vêm da própria Itália e já plantava em algumas áreas, e ele começa a plantar para produzir o vinho para consumo próprio. E aí vem o primo dele, que nada mais é do que Piero Antinori, e prova e diz, cara, esse vinho é bom, vamos vender isso aqui. Ah, mas não pode, não sei o que. Aí o Antinori, que é um baita de um grande estrategista do mundo dos vinhos, uma família tradicionalíssima, aliás, recomendo fortemente, tá? Comprem o livro do Antinori, que se chama O Perfume de Chianti. Conta todas essas histórias aí pra vocês da Toscana. Conta todas as histórias, conta de Montalcino, conta um pouco mais sobre Chianti, conta da família Antinori. É muito legal, tá? Conta essa história dos super toscanos em detalhes. O Perfume do Chianti, do Piero Antinori. E aí ele vai botar pro mercado, né, esse vinho, mas, ok, de forma meio escondida, né, vendendo como vinho da távola e tudo mais. Só que o vinho é bom, gente. O vinho tem uma qualidade monstruosa, né, e, né, não tinha o selo, como a gente tá vendo, né, de Brunello, não tinha o nome de Chianti, mas a qualidade era qualquer coisa de fantástica. E as pessoas querem comprar. Tanto que o próprio Piero Antinori vai fazer na Antinori, que é uma grande vinícola italiana, né? Uma coisa é a família della Roqueta, que eram primos, e a outra coisa é a Antinori. São mesmo, apesar de ser a mesma família, são vinícolas diferentes. Tanto que a vinícola que faz Sassicaia se chama Sanguido, né? E a família Antinori, a vinícola Antinori. A família Antinori começa a produzir também um vinho com uvas internacionais. Só que ele não tinha vinhedos como o Marquês de la Roqueta tinha. E ele vai fazer o segundo super toscano, mas aí usando Sangiovese, que era a uva que ele tinha. E usando um pouco de Cabernet Sauvignon. E qual é o segundo? Primeiro super toscano, Sassicaia. Qual é o segundo? Tinha-Agnello. Tinha-Agnello da família Antinori, com 70%, 80% de Sangiovese e 20% de Cabernet Sauvignon, que era o que ele tinha. Mas fazendo um vinho também sem denominação e com nível de qualidade alto e o preço estratosférico. E aí vai surgir o conceito super toscano, nome super toscano, porque eram vinhos de alta qualidade e não dava para chamar como vinho da távola. Os autores das revistas, na época também o James Suckling era um grande editor de Itália, né, provava muitos vinhos. Ele disse, não posso chamar isso aqui como vinho da távola para as pessoas que leem a minha revista aqui, né, Estados Unidos, né, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, outro polo importante. Eu não posso chamar de vinho da távola, um vinho que é tão em alta qualidade, preço alto. E aí ele começou a chamar de super toscano. Então super toscano é um conceito,
Não é necessariamente uma área demarcada, certo? E aqui tem um pouquinho da história. E depois vai nascer o terceiro Super Toscano, que é, para mim, talvez o mais consistente. Tinhangelo é incrível, Sassicaia são incríveis, né? Que é Solaia. Solaia também da família Antinori, né? Só que ele vai inverter um pouco essa lógica, porque dele já tem mais vinhedo de Cabernet Sauvignon, e aí ele vai fazer um vinho com 80% de Cabernet Sauvignon e 20% de Sangiovese. Tinhangelo é o contrário. E aí um vinho que é, para mim, o melhor de todos os Super Toscanos, mas é um vinho de longuíssima guarda. É um vinho caríssimo no Brasil. Tinhangelo é caro. Tinhangelo a gente vai pagar R$ 1.500 hoje no Brasil. Solaia a gente vai pagar R$ 5.000. Assim como Sassicaia, né? Que a gente vai pagar R$ 4.000. São preços fora do normal, né? São preços absurdos, se a gente falar de mercado brasileiro, certo? O Alexandre está perguntando para repetir o nome do livro. O Perfume do Chianti, certo? Piero Antinori. O Perfume do Chianti. É muito legal, tá? Recomendo vocês comprarem. Comprem pela internet. Tem até online o livro para vocês, né? Quem tem aplicativos. É bem legal. Bom, e esse é o cara que a gente fala muito, né? De Sassicaia, a gente fala de Tinhangelo, a gente fala de Solaia, mas se tem um personagem para os Super Toscanos, que além, né? E talvez o cara mais importante para os Super Toscanos, apesar de não aparecer tanto, que foi um dos maiores enólogos da Itália. E esse nome vocês, para quem estuda vinho, tem que ter esse nome marcado, Giacomo Tax. Por quê? Porque a família do Marquês de la Roqueta, ela faz o Sassicaia. A família Antinori, ela coloca a Sassicaia para vender e depois vai fazer outros Super Toscanos. Mas quem faz o vinho, tanto quem mistura o primeiro Sassicaia e depois vai fazer Tinhangelo, vai fazer Solaia e depois vai dar consultoria para grandes vinícolas, é Giacomo Tax, que na época era enólogo da família Antinori. E ele é um dos professores dele foi Émile Peynaud. E Émile Peynaud, né, a gente sabe, uma grande referência em enologia do mundo, né, professor da Universidade de Bordeaux, tem grandes livros escritos, tudo mais. Ele vai falar com Émile Peynaud para Peynaud ajudar ele a lidar com o Cabernet Sauvignon e com o Merlot, para ele fazer vinhos melhores, já que estava começando a fazer aqueles vinhos. E Peynaud ajuda ele. E Giacomo Tax vai fazer, tanto que vai fazer o primeiro corte de Sassicaia, ele vai fazer o primeiro Tinhangelo, vai fazer Solaia. Então ele é um personagem importante, que ele é, no fundo, o criador dos Super Toscanos, certo? Mais do que questão comercial, tecnicamente quem faz Super Toscanos foi esse carinha aqui, né? Já falecido, infelizmente, mas uma grande referência do mundo dos vinhos, certo? Bom, meninos e meninas, um grande passeio aí pela Toscana. Eu acho que foi bacana da gente poder, né, fazer um cenário aí legal, de entender um pouco mais sobre a Toscana, sobre os seus vinhos. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.